Foi aprovado no CCJ a PEC que acaba com a escala 6x1 e eu vou te explicar hoje aqui algumas nuances do porquê que isso pode ser extremamente ruim. Esse vídeo ele vai ter algumas camadas, então a primeira camada eu vou dar minha opinião sobre isso, eu vou explicar o que eu penso do porquê estão avançando com essa PEC e numa terceira camada eu vou explicar como eu cheguei nessas respostas, porque o objetivo desse canal aqui, ele não é ser o dono da razão, mas é trazer uma forma de pensamento que auxilie você que está assistindo a aumentar o seu repertório para que você fique cada vez mais eficiente e cada vez mais capaz de pensar com a sua própria cabeça, porque você não pode simplesmente deixar que uma histeria coletiva ela se torne uma verdade para você. Você precisa parar frente àquilo que está sendo apresentado para você e a partir disso analisar e aí sim você formar uma opinião e não se apegar a essa opinião. Porque opiniões podem mudar, tá? A evolução faz parte da vida, tudo evolui, então se você estagnou, se a tua opinião não muda, você é só um imbecil. Então vamos lá. Foi aprovado então, né, na CCJ, ainda precisa passar pela comissão especial, depois pelo plenário, e aí sim essa PEC vai avançar. Eu acho que é bem possível que vá passar essa PEC, porque é uma PEC extremamente populista. E aí já vai a minha opinião do porquê que eles estão mexendo com isso nesse momento em ano eleitoral, né? Porque é muito lindo no papel eu contar narrativas agradáveis para o povo. Olha, eu estou defendendo os seus direitos, você vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa, né? Seria muito lindo, né? Então por que já que ao invés de 6x1, vamos trabalhar um dia só? Já que é só corrigir essa relação e daí tá tudo resolvido. Eu não posso cair na falácia de que eu regulamentar alguma coisa vai tornar o mundo perfeito, porque a regulamentação ela é um reflexo da realidade. Eu pego um padrão que funciona e torno ele padrão, para que outras pessoas sigam aquele padrão. Então vamos supor o seguinte, nas cidades todas tem ruas, ou deveria ter, por quê? É padrão que a rua, ela funciona melhor para passar carro, e carro é algo eficiente, algo que funciona, logo eu padronizo, entende? Agora, eu trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, pode ser que funcione? Pode. Em algumas empresas pode ser que se beneficie disso? Pode. Mas a maioria delas não vai se beneficiar disso. Até porque os profissionais que mais são afetados por esse tipo de mudança são os de baixa renda. Então, via de regra, um profissional de baixa renda, ele não é tão capacitado. Então, ele pode ser substituído. Então, vamos supor o seguinte, eu estou contratando por R$ 1.500 44 horas do seu trabalho. E agora, eu vou ter que pagar R$ 1.500 pelas 40 horas do seu trabalho. Só que eu tô tomando prejuízo agora. Então eu faço o seguinte, eu demito você e agora eu vou contratar uma outra pessoa proporcional. Digamos que seja R$ 1.450. Não sei se é exatamente isso. Entende? Então, se aquele funcionário ele não tá mais interessante, eu simplesmente demito e contrato o outro. Para que aquela hora ela seja equivalente. O valor daquela hora que eu pagava antes, ele continue o mesmo. Então, na prática, isso não muda absolutamente nada. Ele só fomenta que eu tenha que demitir algumas pessoas. Isso para as pessoas que estão contratadas. Porque o Brasil, ele tem 40% das pessoas que trabalham no mercado de trabalho, elas estão na informalidade. Para elas, se eu falar assim, ó, a partir de agora, se você contratar alguém, você tem que buscar essa pessoa em casa para levar para o trabalho. Se eu fizer essa regulamentação, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, ninguém mais vai querer contratar CLT, vai todo mundo para informalidade. Então, se eu começo a cagar a regra demais, eu vou ter um desengajamento do mercado na CLT. E já é desengajado. O Brasil é dos países que mais tem desengajamento. Por quê? É uma das cargas tributárias maiores do mundo. 33% do PIB do Brasil vai para imposto. Ano passado a gente teve 37 novos impostos. Então, esse mesmo governo, esquece se é governo de esquerda ou de direita, esquece isso, esquece. Esse mesmo governo e as mesmas pessoas que falam para você, estou lutando pelos seus direitos, elas botaram 37 novos impostos no seu rabinho. Então, essa discussão de escala 6x1, ela é populista, porque as pessoas, via de regra,
elas analisam de maneira super rasa. Elas só olham e falam, nossa, eu vou trabalhar menos. Só que não, cara. Você precisa começar a se acostumar a ver a página 2, a página 3, e não parar na capa do livro. Entende? Vamos lá. Então, dá um like aqui no vídeo se você é um cara que tá realmente disposto a pensar mais, a ser um cara destacado, não conformado com essa mediocridade que existe hoje aí. Então vamos lá. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem alguns amigos que estão inscritos no canal e não recebem notificação porque não ativaram o sininho. Então ativa o sininho. E se você não tem conta no YouTube, crie uma conta no YouTube e se inscreve no canal. Então, entendido essa parte da escala 6x1? É algo muito simples. Qualquer argumento, quais são os principais argumentos do povo? Fala assim, ah, mas é a saúde, pô, o povo tá tendo burnout, não sei o que lá, babá. Eu preciso tratar a causa das coisas. Se eu começo a enfiar no rabo do povo um monte de imposto que o cara não dá conta de pagar, que um carro que em 2020 custava 35 mil e hoje está quase 100 mil reais, não é o cara trabalhar menos 4 horas que vai deixar ele relax. Se ele estiver trabalhando as 44 horas e ele puder pagar todos os boletos dele, estiver de boa, comprando a picanha que prometeram pra ele, ele não vai ter burnout, ele não vai ficar depressivo. Eu garanto pra você. Se alguma coisa relacionada a trabalho, a parte financeira, gera essa ansiedade, essa depressão, não é trabalhar 44 horas. Existem estudos que demonstram isso. Estudos que demonstram o seguinte: profissionais que trabalham acima de 50 horas começam a render e produzir menos e começam a ter alguns riscos. 50 horas. Quem trabalha mais de 50 horas? O profissional informal, certo? E o que eu tô fazendo quando eu tô criando um monte de novas amarras na CLT? Eu estou jogando as pessoas do CLT para o trabalho informal, desengajando ainda mais. Caio, da onde você tirou isso? Existe um conceito, chama curva de Laffer, que é basicamente o seguinte: você vai cobrando mais imposto, chega um momento que você diminui a sua arrecadação, porque o povo começa a não comprar tanto, porque não dá conta de comprar. Então você desincentiva o mercado, você incentiva a sonegação de imposto, porque as pessoas sonegam imposto. De todas as formas, o brasileiro ele se orgulha de sonegar imposto, porque embora a gente tenha uma das maiores tributações do mundo, a percepção de retorno ela é baixíssima. Então o cara fala assim, eu tô pagando imposto pra nada. Nem a saúde, que na teoria de graça não funciona direito, as ruas estão todas esburacadas, tem favela pra cima e pra baixo, a criminalidade solta no Brasil. Então, voltando para a curva de Laffer, todo comportamento excessivo, ele também percorre esse mesmo padrão. Então, por exemplo, você tem o nível de estresse comparado à sua produtividade. Se você está muito estressado, você perde produtividade. Se você está muito relax, você também perde produtividade. Então, tem um nível ótimo de estresse para que você consiga produzir bem. Assim como no treino. Se o cara treina muito, ele vai se lesionar. Se ele treina pouco, ele não vai ter o resultado que ele deseja. Então existe um ponto ótimo. Para a CLT, nós já passamos do ponto ótimo. Como que eu sei disso? Porque já existe um desengajamento das pessoas. Elas já não estão usando mais a CLT. Então eu preciso voltar para trás. O FGTS, ele rende menos do que poupança. Então isso tudo precisa ser reescrito. Minha opinião, como resolve isso? Pega a CLT, rasga, joga no lixo. Pega um país referência e usa aquilo como inspiração. Tem que ter regulamentação? Tem que sim, mas algumas coisas essenciais, como por exemplo, o salário mínimo por hora. Não o salário mínimo mensal, salário mínimo por hora. Um mínimo de tempo de descanso entre jornadas. Coisas simples. E não ficar cagando um monte de regra. Você tem que pagar INSS, você tem que pagar FGTS. INSS que, se ele não tiver pelo menos uns 50 anos e 20 anos contribuindo, ele não vai usufruir do INSS. Então ele está literalmente enfiando dinheiro no rabo do governo, tendo que arcar ele com a ineficiência disso tudo. E vamos para uma terceira camada aqui, que é o seguinte: no Brasil existem muitos assuntos sérios a serem conversados, só que são assuntos que eles não são nada populares. Por exemplo, está sendo tramitada a possibilidade do IPVA baixar de um valor percentual da tabela FIP, porque basicamente o FIP o carro ele é assim, né? Vamos supor que o custo dele foi 50 mil. Quando você for comprar ele, você vai pagar 100 e alguma coisa.
E a tabela FIPE, ela não é dos 50 mil de custo do carro, ela é do valor total com imposto, ou seja, é imposto sobre imposto. Existe uma lei, uma PEC que está sendo tramitada, que reduz pelo peso do carro o valor que você paga. Só que óbvio que isso diminui a arrecadação. E dentro desse projeto de lei, existe também várias medidas para você reduzir custo, pagar por esse dinheiro que entraria e não vai entrar mais. Tá tudo pronto. É só tramitar. Só que o povo quer falar da escala 6x1. Reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo o fim da decisão monocrática, que inclusive já tinha sido aprovado pelo Senado e vetado pelo defensor da direita, Bolsonaro. Vai entender, né, cara? E dizem que ele é contra o sistema. Enfim, tem diversos projetos mais importantes do que a escala 6x1. Daí é capaz de gente no comentário falar assim, não, mas é porque você não trabalha. Eu trabalhei na escala 6x1. Trabalhei também, era a CLT. Mas eu tenho que entender um contexto, eu não posso ser um ignorante, um animal, e cair na narrativa de deputados que a média de trabalho por semana de um deputado é de 1,5 dias. Você acha que eles estão trabalhando mesmo? Ou eles querem só a tua curtida e o teu voto? Então, cara, você precisa pensar por você. Existem sim pessoas bem intencionadas, por isso que eu encorajo sempre que eu posso aqui que você saiba votar, você saiba quem você está votando. Primeiro, tudo começa quando você sabe o que um deputado faz. Qual a diferença de um deputado estadual para federal? Quais são os poderes, né? Tem o legislativo, o executivo e o judiciário. O que faz cada um deles? Qual dos cargos representa cada um? O prefeito é qual poder? Executivo? Ele faz o quê, o prefeito? Qual que é a obrigação do prefeito? E do governador? E do presidente? Você precisa saber? Mas daí o cara não sabe nada disso. Não sabe que uma PEC, por exemplo, ela passa pela CCJ, depois Comissão Especial e depois vai pro plenário? Tem que saber. Na minha opinião, se uma pessoa não sabe isso, ela não pode votar. Essa é a minha opinião. Isso torna a pessoa uma pessoa ínfima, inferior? Não, nada disso. Ela só torna ela incapaz, incompetente de ter um voto bom. É igual eu querer fazer uma cirurgia no cérebro de alguém, sendo que eu nem sei direito para que serve cada parte e camada do cérebro. Como que eu posso tomar uma decisão assertiva se eu não entendo do negócio? Então como que esse povo, ele quer tomar uma decisão de como as coisas devem funcionar, em quem votar, escolher qual pessoa deve ocupar qual posição, se elas não sabem nem para que serve cada posição? Então você não pode cair em narrativazinha fácil. Você precisa pensar. E se você quer sempre ser estimulado a pensar e tomar umas agulhadas de vez em quando, que é bom pra gente acordar pra vida, se inscreve, deixa o like pra dar aquela força e bora pensar mais, galera. Pensar mais.